Eu sempre aprendi que a Bíblia é composta por 66 livros, nada menos nem nada mais. O que passar disso, fica de olho, hein? Pode ser problema. Será que esses livros apócrifos que não estão dentro desses 66 livros são um problema, um perigo para nós? Se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é para mim, teologia é para você, teologia é para todos. E hoje vamos falar sobre os livros apócrifos. Bora lá! No nosso último vídeo, a gente falou sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Se você chegou até aqui, seria interessante você rever ou ver pela primeira vez esse vídeo que fala a respeito da formação do cânon do Antigo Testamento. Para entender esse vídeo sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, tem alguns vídeos antes dele que dão continuidade até você chegar aqui e compreender aquilo que a gente está falando um pouco aqui. A gente sabe que o cânon tem alguns livros que são considerados inspirados por Deus. E essa lista tem esse nome de cânon, a gente aprendeu um pouco sobre isso no último vídeo. É dentro desse contexto que existe uma vasta proeminência de outras literaturas que ficaram de fora do cânon. Esses livros que ficaram de fora do cânon, essas outras literaturas, são chamadas de apócrifos. Então, os apócrifos são todos aqueles livros que ficaram de fora do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A palavra apócrifo, ela pode ser traduzida no grego como oculto ou escondido. E cá para nós, quando a gente descobre que a palavra apócrifo, ela pode ser traduzida por oculto ou escondido, e eu tenho certeza que alguns de nós já ouviram essa palavra, os livros apócrifos. Logicamente, para nós protestantes, isso pode soar como um tom de heresia, ou seja, lá vem um grande problema para nós. Falar de apócrifos no meio protestante, por vezes é tido como falar sobre heresias, falar sobre aquilo que não é bom, falar sobre algo que traz medo, que traz receios. Mas o que nós temos que desmistificar, já em um primeiro momento, é que esses livros não são livros ruins. São bons livros, logicamente, vão existir livros que fogem muito à realidade dentro desse grupo de livros considerados livros apócrifos, mas são bons livros. São bons livros com informações históricas, são bons livros que preservam a cultura daquele povo, naquele contexto, uma cultura rabínica, uma cultura judaica. São grandes documentos nesse sentido. Entretanto, para nós, protestantes, esses livros não são considerados inspirados por Deus e, portanto, sendo assim, não são livros que são capazes de formular doutrinas, formular regras de fé e prática como aqueles livros que são considerados livros canônicos. Obviamente, a leitura devocional dos livros apócrifos nesse sentido, como um alimento devocional diário, também não é algo aconselhável. Então o que a gente tem que guardar é que esses livros apócrifos não são livros perigosos, não são livros que devem nos causar receio. Pelo contrário, são livros que devemos buscar saber a respeito, mas que servem apenas como informações, para informações culturais, informações históricas. Essas literaturas apócrifas podem ser datadas, assim, aproximadamente a data quando foram escritas, por meio ali do quarto século antes de Cristo até o primeiro século depois de Cristo. É claro que quando a gente fala sobre datas, a gente fala de tudo de forma muito aproximada, não tem como a gente cravar nada nesse sentido. Mas ali entre o quarto século antes de Cristo até o primeiro século depois de Cristo pode ser a data onde esses livros apócrifos foram ali escritos. Por que e em qual contexto esses livros apócrifos foram escritos? A gente sabe que dentro desse período, dessa datação estimada aqui que nós fizemos, houve ali um grande domínio do Império Grego, conhecido ali pela liderança do Alexandre o Grande. E essa proeminência de Alexandre o Grande com o Império Grego, ali, com toda aquela cultura helenista, ela trouxe uma vasta proliferação de literaturas para aquele tempo. Então, naquele tempo, muitas literaturas diferentes começaram a ser proliferadas e colocadas ali diante
daquele contexto, diante de onde aquele povo vivia, da forma como vivia, era comum terem muitas literaturas de grandes eruditos, boas literaturas religiosas e não religiosas, como a gente já falou um pouco a respeito até em algum dos vídeos dessa série que a gente tem feito aqui. Provavelmente os apócrifos foram escritos por judeus, e apesar de serem escritos por judeus, provavelmente a maioria desses livros apócrifos foram escritos na língua grega, o grego koiné, evidentemente popularizado ali pela cultura helenista grega com Alexandre o Grande ali naquele contexto. O grego era a língua muito comum dentro dessa datação que aqui fizemos. Então esses livros apócrifos, essas literaturas apócrifas, elas foram propagadas em sua maioria, apesar de terem alguns escritos em hebraico, aramaico, mas em sua maioria foram escritas nos seus escritos originais, escritas em grego. Foi diante de um vasto conteúdo e diante de um longo processo junto com todos esses livros e literaturas que a formação do cânon do Antigo Testamento foi sendo determinada. A gente falou no último vídeo que a formação do cânon do Antigo Testamento, ela não teve uma datação, um dia pontual onde ela foi ali determinada, mas por cerca ali de aproximadamente 800 ou 1000 anos foi que a formação do Antigo Testamento foi ali se construindo. E para mais informações a respeito disso, você pode ver o nosso vídeo anterior. Essa questão do cânon, essa questão que envolve esses livros apócrifos, é algo tão, assim, polêmico até hoje, que divide muitas tradições, divide as maiores tradições do cristianismo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa e o Protestantismo, a qual vertente eu defendo. Dentro desses livros apócrifos que estavam ali dispostos nesse contexto, essas tradições tiveram posições diferentes diante desses livros que ali estavam. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana reconheceu alguns desses livros apócrifos como canônicos. Eles vão intitular esses livros como deuterocanônicos. A Igreja Ortodoxa, não indo por um caminho diferente, de forma semelhante, também reconheceu a canonicidade de alguns livros apócrifos no seu cânon. E já o protestantismo, desde o início, ele considerou esses livros apócrifos tendo uma grande utilidade. Por exemplo, no nosso contexto atual, existem até algumas bíblias que vêm com os 66 livros que o protestantismo reconhece como canônicos, e até contém os livros apócrifos ali de forma separada, mostrando que não existe problema nesse sentido em ter esse medo e receio dos livros apócrifos. Mas a posição do protestantismo sempre foi de que esses livros apócrifos são simplesmente para utilidade histórica, de conhecimento, de informação cultural, e não são livros prontos a determinarem doutrinas de regra de fé e prática, não são livros inspirados por Deus nesse sentido. E sendo assim, por que o protestantismo ele difere quanto à canonicidade dos livros apócrifos? A gente poderia pontuar inúmeros aqui porquês, inúmeras situações do porquê o protestantismo divergiu tanto da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Ortodoxa nesse sentido. Mas para a gente se deter apenas a três aqui de forma bem rápida, primeiro a gente tem que considerar que havia uma divergência teológica no uso que o catolicismo fazia dos livros apócrifos. Os reformadores tinham uma divergência muito grande em relação à forma como o catolicismo utilizava esses livros apócrifos para reafirmar alguma de suas crenças, algumas de suas práticas, melhor dizendo. Então, quando os reformadores entram ali em ascensão, existe uma discordância, um atrito muito grande, e dentro desses atritos, grandes temas desses atritos eram usados pelo catolicismo nos livros apócrifos. É lógico, aqui a gente não vai ter tempo de ponderar e pontuar
quais questões eram essas, talvez em uma outra oportunidade, mas isso foi um fator proeminente para que o protestantismo considerasse que esses livros não fossem livros inspirados por Deus. Em um segundo momento, a linguística hebraica, a questão de linguística também contou muito, porque ela se aproxima-se mais da tradição que os protestantes defendiam. Ela chegava mais próximo da tradição rabínica, judaica, hebreia, que é aquela que os reformadores assumiam. A gente não pode esquecer que a maioria dos livros apócrifos foram escritos, apesar de serem escritos por judeus, foram escritos na língua grega. Então, dentro dessa opção, obviamente, os reformadores assumindo essa posição de linguística hebraica como algo que os aproximava mais daquilo que eles consideravam ser escritos inspirados por Deus, isso contou muito e foi um fator muito determinante na recusa desses livros apócrifos como livros inspirados ali por Deus. Por fim, as evidências do Novo Testamento. Os apócrifos são livros que não são mencionados e autoatestados pelos livros do Novo Testamento, sendo o contrário aos que são considerados canônicos pelos protestantes. Por vezes, lógico, não em todos, mas por vezes, livros que são do Antigo Testamento, que são considerados canônicos para o protestantismo, são livros que são citados no Novo Testamento, reafirmados no Novo Testamento nesse sentido, então retroalimenta essa autoatestação nesse sentido. Haviam outros pontos importantes aqui, mas eu acredito que até aqui valeu a pena para a gente conhecer e entender um pouco mais desses livros apócrifos. Considerando que, logicamente, esses livros não são motivo para medo, motivo para receio, entretanto, são bons livros, são livros que têm um valor histórico, são livros que podem nos ajudar muito na informação cultural daquele povo. São bons livros e devem ser estudados, conhecidos por nós. Entretanto, não são livros inspirados por Deus. Não são livros prontos para formular doutrina, regra de fé e prática na vida do cristianismo. Nosso próximo vídeo vai ser sobre a formação do cânon do Novo Testamento, que está envolta dentro de todo um contexto bem mais amplo que difere em como a formação do Antigo Testamento foi feita. É algo ali bem mais minucioso. Eu vou te convidar a participar do próximo vídeo. Espero ter ajudado. Que Deus te abençoe.